Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geis para darmos início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Bem, finalizando aí o capítulo 3 do nosso livro, que nós estamos estudando a arte da palavra, a presença da palavra nas manifestações artísticas, a literatura. Bem, hoje nós vamos ver a palavra na expressão artística, regionalizada, no regionalismo, tá bom? Então vamos lá, dar início ao nosso conteúdo. Em todas as expressões artísticas que conhecemos, a palavra se faz presente. Nós já falamos sobre isso, que a palavra está presente em todas as linguagens artísticas, Seja a palavra falada, escrita ou refletida nos gestos do corpo e na interpretação que o interlocutor da obra consegue transmitir. No capítulo anterior, nós vimos que a mímica e a pantomima, assim como a dança, contam histórias utilizando o corpo como principal ferramenta, como seu principal suporte. A palavra falada estabelece a comunicação com o ator e o espectador. O gesto executado pelo corpo do artista percorre o caminho do silêncio e chega ao espectador pela tradução sensível da palavra que está dentro de quem vê. Sabemos que no teatro, um de seus elementos mais importantes é o texto, que pode ser uma longa história de vários personagens e suas diversas falas e diálogos, ou um monólogo com apenas um personagem em cena contando alguma história. Podemos também assistir a um espetáculo teatral em que não existe a palavra falada, mas sempre haverá comunicação, seja ela produzida pelos sons ou pelos gestos. Nas artes visuais, nós temos as imagens que se traduzem em palavras na percepção de quem as observa. Pinturas, esculturas, desenhos e gravuras falam, logo se comunicam com o público, elas repassam alguma mensagem, E o instrumento que irá intermediar essa comunicação também será sempre a palavra. Nós vimos também no início deste capítulo que o artista visual criou a sua obra a partir do uso da palavra, lembram? Lá no início do capítulo 3. Que a escrita também se traduz em vários significados, dependendo aí da percepção de quem está observando, do espectador. Seja qual for a expressão artística, sua função primordial é a comunicação, Comunicação com o público, seja de um museu, de uma casa de shows, de uma exposição, enfim. A intenção do artista é e sempre será de se comunicar. E essa arte tem como papel fundamental a palavra, Principal ferramenta na arte de se comunicar é a palavra. Então é isso. Em todas as relações do nosso cotidiano, do nosso mundo, tem o uso da palavra, E dependendo de cada local, de cada região, de cada cidade, tem alguns usos específicos, algumas palavras específicas que são utilizadas na comunicação daquele povo, daquela localidade, tá certo? Isso é o que nós chamamos de regionalismo. Vocês sabiam? Porque as palavras, elas também exprimem o meio em que vivemos, São aquelas gírias, palavras novas que nós costumamos falar, Que existem apenas no nosso cotidiano ou na nossa cidade. Aqui na nossa região, Nordeste, aqui no Ceará, nós temos o que nós chamamos, por exemplo, do cearacês, cearacês, que é o vocabulário da língua cearense, que também foi criado, Isso não existe oficialmente, tá bom? Que algumas expressões que são utilizadas apenas pelo povo que vive aqui, que esse povo, quando está em outras regiões, que acaba falando alguma dessas expressões, o povo de lá não vai entender, não vai saber o que significa, Então, por isso que a gente também deve ter cuidado. Sabemos que aquilo é um regionalismo, que aquelas palavras só se enquadram naquele contexto. Quando estão fora daquele local, daquele contexto, essas palavras não se enquadram, porque as outras pessoas não vão entender, não vão saber se comunicar comigo da mesma forma, tá bom?
Vejam aí alguns exemplos, né, do regionalismo aqui, do cearencismo, do cearenseis, né, do dicionário da língua cearense. Preste atenção que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Então, pegando esse link aí do regionalismo, né, da cultura aqui nordestina, nós podemos também destacar na nossa literatura, na nossa arte da palavra nordestina, a literatura de cordel, né? São aqueles poemas, aqueles versos que vêm sempre contando histórias, causos, né? Escritas naqueles livretinhos. Com certeza vocês já devem ter visto, devem ter estudado sobre a literatura de cordel. Pois bem, a literatura de cordel é um tipo de poesia popular, originalmente oral, e depois passou a ser impressa em folhetos rústicos de papel, expostos para a venda em cordas. Daí se chamam, né, livrinhos de cordel, literatura de cordel, certo? No Nordeste, aqui do nosso Brasil, a nossa região, né, nós herdamos um nome. Embora o povo chama essa manifestação de folheto, né, mas a tradição do barbante não perpetuou. Ou seja, o folheto brasileiro poderia ou não estar exposto em barbante. Os cordéis são escritos em forma rimada e alguns poemas são ilustrados, né? E a técnica para ilustrar esses poemas é a xilogravura, que a gente também já estudou, né? O mesmo estilo de gravura que é usado nas capas dos cordéis. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou de 6 versos. Os autores, que são chamados cordelistas, né, recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, às vezes acompanhada até de uma viola, né, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar possíveis compradores. No Brasil, a literatura de cordel é típica do Nordeste, sobretudo nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e aqui do nosso Ceará. Costumava ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores, certo? Hoje também se faz presente em outros estados, como no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E também o cordel atualmente é muito vendido em feiras culturais, certo? Em feiras literárias, na Bienal, tá bom? Então já é mais populoso hoje em dia, cada vez mais pessoas conhecem a nossa literatura de cordel. E do cordel também nós podemos citar os repentistas. Vocês já ouviram falar em repente ou repentista? Bem, repentistas são aqueles poetas populares que improvisam suas falas, né? Que são as poesias populares, a partir de um tema, seja ele histórico ou do seu cotidiano. Estão presentes na literatura de cordel, como eu falei, principalmente aqui no nosso Nordeste brasileiro, enriquecendo a cultura popular do nosso país. O repente teve origem a partir dos trovadores medievais. Lembram que a gente viu a história dos trovadores, né, da importância que eles tiveram para a literatura? Então é isso. Atualmente se caracterizam como desafios em duplas, que misturando música e poesia, eles improvisam versos de repente.
Entenderam o nome? Por isso que se chama repente, repentista, porque é imediato ali, a pessoa dá um tema e ele já cria o verso na mesma hora. Pensando nisso, certo? Por isso que nós temos que ter esse conhecimento, estudar esses conteúdos para a valorização dessa cultura, né? Desse regionalismo. Claro, nós tivemos aí a sorte do nosso livro vir tratando esse regionalismo da nossa região nordeste do nosso Ceará. Mas como também se faz importante nós conhecermos a cultura de outras regiões, de outros estados e até mesmo de outros países, tá bom? Então eu vou deixar para vocês aí agora algumas imagens de cordel e vídeos dos repentistas para a gente apreciar um pouco dessa cultura tão linda, tão rica, que é a cultura nordestina. Um beijo, até a próxima aula! Rafael quer ser grande cantador, mas não diz um repente como eu digo. Quando é pra cantar de improviso, sofre mais que criança de castigo. Eu estava maluco quando eu trouxe esse doido pra vir dublar comigo. Ser ruim do seu jeito eu não consigo, mas você já faz anos que me segue. Vá pra roça, pro cabo da enxada, cata bagem no mato e dá pro jegue. Pra ser grande o senhor não tem talento, sempre quis me vencer, mas não consegue. Rafael é doente, talvez negue que a amnésia invadiu a sua mente. Quer cantar do meu tanto, mas não pode. Quer correr, mas não passa em minha frente. Você pode ser bom fazendo mágica, mas é péssimo na hora do remédio. Valdenor disse a mim que é competente e canta 4 canções em uma sala. Aprendeu a recitar alguns poemas, leva 20 livretos numa mala. Fala bem imitando os cantadores, mas não tem consciência do que fala. Cantador do seu tipo não me abala e nem canta de galo em minha aldeia. Se sair defamando do meu nome, pelo menos olhar de cara feia. Com agulha costura a sua boca pra deixar de falar da vida alheia. O meu dom ainda corre em minha veia, a viola ainda é meu logotipo. Quem vier para disputar comigo, no primeiro baião logo eu dissipo. Que um grão de areia ainda é maior do que 10 repentistas do seu tipo. Nos eventos que chego e participo, sempre tiro um 10 na minha nota. Preparei pra você uma armadilha e você caiu como um idiota. Vai sofrer como um jegue encangalhado que só come a ração que o dono bota. Essa sua cantiga com lorota está longe demais de me assombrar. Você trouxe uma corda prometendo que com ela hoje iria me surrar. E essa mesma que trouxe em sua mão vai servir quando eu for lhe enforcar. Você pode ser bom pra recitar, mas é péssimo cantando improvisado. Toda vez que me enfrenta na cadeira pra tocar o baião só toca errado. Vou mandar pro roçado um parente pra morrer como um burro espadoado. Pra você que quer ser tão engraçado, hoje um circo de esquina eu mesmo faço. Vou comprar 5 metros de uma lona, 10 cadeiras e 3 barras de aço. E vou cobrar R$1 de cada ingresso para o povo escutar esse palhaço. Rafael quer ter força no seu braço, mas pra mim é pequeno e canta pouco.
Toda vez que me enfrenta, ele já sabe que cantando eu lhe boto no sufoco. Vou lhe dar uma enxada tramontina e lhe mandar pro sertão arrancar tudo. Eu já infernizei poeta broco, que na arte se mostra ser da bola. Sendo vate pequeno eu piso em cima, e sendo grande cantando eu meto a sola. E o que eu machucar fica com trauma, e nunca mais ele abraça uma viola. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa é estilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz pra fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, a luta do bem contra o mal, a crença do nosso povo, o hilário coisa e tal, e você achar nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão, autêntica poesia do povo da minha terra, que luta pra que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia.